Muito bem, gente, já vamos voltar aqui a falar sobre o helicóptero que foi encontrado agora em Paraibuna, Vale do Paraíba. Imagens que foram divulgadas pela Polícia Militar relatam aí o fim de uma busca que durou 12 dias, mais precisamente. Estávamos no 12º dia e é encontrado então um helicóptero com essas 4 pessoas. Como o Felipe Monteiro bem colocou, agora é energia positiva para verificar se um verdadeiro milagre pode ter acontecido dessas pessoas estarem vivas, né, Renato? Olha, Paulo, e a gente precisa falar do trabalho hercúleo que foi feito tanto pelas polícias como pela Força Aérea Brasileira. No início das buscas, eles chegaram a delimitar uma área de 5.000 quilômetros. 5.000 quilômetros quadrados, ou seja, uma área gigantesca de mata cerrada, com uma dificuldade imensa para a atividade operacional ali de busca, e eles conseguiram chegar ao helicóptero, cruzaram mensagens que foram divulgadas pelas pessoas que estavam nesse helicóptero. Acho que é importante a gente citar que eram 4 pessoas, tinha uma jovem de 20 anos, o piloto e mais 2 pessoas que estavam lá, e pelas trocas de mensagens que uma dessas pessoas teve, essa garota teve com um namorado, de ter enviado foto de um possível pouso. Após esse cruzamento de dados, isso colaborou para que a Força Aérea Brasileira e as polícias conseguissem encontrar o helicóptero nessa situação absolutamente caótica. Como o Renato bem disse, gente, nós estamos falando então do Cassiano, que é o piloto, que inclusive foi muito questionado ao longo desses 11 dias pelo histórico, né, Fabrício Naits, que licença caçada, táxi aéreos irregulares, exatamente. E o próprio Rafael, que é o empresário que contratou o serviço de táxi aéreo, também estava junto com a Letícia Ayumi e a Luciana Rodzevics. A Luciana, de 45 anos, mãe da Letícia Ayumi, de apenas 20 anos. Então, estamos falando de 2 homens aí, um de 44 anos e outro de 41 anos. A Luciana, de 45 anos, e a Letícia, de 20 anos. São os 4 passageiros que estavam dentro dessa aeronave e que foi encontrada hoje, dia 12 de dezembro de 2024. Fabrício, o que a gente pode esperar dessa busca agora da FAB? Vai ser muito difícil, né, Paulo? A gente até observa pela imagem, quem pode nos assistir pela TV, também pela Panflix, pode ver que essa foto que a Polícia Militar divulgou da área onde foi encontrado o helicóptero ajuda a explicar por que foi tão complicado encontrar esse helicóptero. Uma área muito fechada de mata, mesmo pela foto a gente tem dificuldades de ver onde que ele se encontra, ali no meio de tantas árvores altas que realmente complicam muito essa chegada da Força Aérea Brasileira, da polícia. É um terreno muito difícil. A gente espera que essas pessoas possam ser encontradas com vida, embora as expectativas sejam baixas, mas é um terreno muito difícil. Quando a gente fala de geografia, a geografia ajuda a explicar muito bem o que pode ter acontecido por ali, porque Rodovia dos Tamoios, quem conhece a região do litoral norte, colada na serra, sempre muitas nuvens, sempre muita neblina, isso dificulta qualquer tipo de trânsito, mesmo para os carros ali pela Rodovia do Tamoios, é sempre uma situação muito complicada. Quem desce também a Serra do Mar em direção à Baixada Santista sabe disso quando pega ali a rodovia Anchieta. É um terreno muito complicado, uma geografia toda muito difícil, e isso com certeza dificulta as buscas, Paulo. Inclusive, essas imagens que a gente está exibindo, à esquerda a foto divulgada hoje pela Polícia Militar. À direita, um vídeo recuperado de uma câmera na Rodovia dos Tamoios. Inclusive, essa imagem que vocês estão vendo agora foi uma imagem que facilitou o processo de busca depois que ela foi revelada, porque aí eles entenderam onde efetivamente esse helicóptero teria caído. Essa imagem, inclusive, foi divulgada nessa semana e a gente pode observar mesmo esse movimento ali no céu. Nessa imagem, para você que está no rádio não está vendo a imagem, é a imagem da Rodovia Tamoios, que no céu um ponto preto começa a cair sobre as árvores que lá estão. São 10 horas e 12 minutos. A gente está aqui numa cobertura minuto a minuto. E olha, daqui a pouquinho o capitão Farina vai falar com a gente, hein? Capitão responsável, inclusive, por todos esses processos de busca. A gente também está em contato com a família de cada um dos membros desse helicóptero que infelizmente caiu no último dia 31 de dezembro. Então você se prepara, porque aqui a gente vai fazer uma cobertura de primeira qualidade para você que está nos ouvindo na programação da Jovem Pan. Bom dia, Juju. Seja bem-vinda. Bom dia. Como é que você viu todo esse processo, minha amiga? Conta um pouquinho a tua impressão. Muito angustiante, né?
A gente comentou esse assunto desde o ano passado e, infelizmente, até agora nós não temos notícias das pessoas, né? Mas eu particularmente acredito em milagres e tudo pode acontecer. Então, eu permaneço com a esperança que viva. Agora, vocês sabem que, obviamente, são situações completamente diferentes, mas tem um filme lá na Netflix, que é aquele Sociedade da Neve. Nós falamos disso no domingo, né, Pepe, no Tá na Roda. E os caras ficaram 72 dias no meio da Cordilheira dos Andes, sem ter o que comer e sem ter o que beber. Óbvio que são situações diferentes, a queda a gente não pode talvez fazer uma comparação, um era um avião, o outro era um helicóptero, mas enfim, se Deus quer, tudo é possível, certo, isso, meus amigos? E a gente tem que acreditar agora e mandar energia positiva. Temos que torcer, realmente a probabilidade de essas pessoas estarem vivas é baixa, mas há probabilidade. E se há probabilidade, nós temos que acreditar, não é? Porque uma vida humana salva é uma vida humana que tem que ser celebrada, né? E agora, Paulinho, uma coisa que deixa um pouco incomodado, né, é você ver, por exemplo, que realmente uma sucessão de erros do piloto causou esse acidente. Tudo bem que a gente falou disso durante toda a cobertura que a gente deu nos últimos dias, mas a gente tem que começar a procurar e se preocupar com procedimentos mais seguros em relação ao táxi aéreo. Então, Pepe, você sabe que a legislação de táxi aéreo no Brasil é uma das mais rígidas do planeta Terra, né? Você tem esse conhecimento porque é o seguinte, eu me questiono do seguinte, a gente tem sempre que olhar para a legislação ou a gente tem que olhar para os irresponsáveis? Porque a legislação está aí, vocês concordam comigo? A legislação está aí. Se você, por exemplo, comparar a legislação de táxi aéreo brasileira com a dos Estados Unidos, a nossa dá um baile no que se refere à fiscalização, à rigidez, à atenção. Eu não acho que essa história foi uma questão de legislação. Eu acho que essa história está girando em torno de um baita, de um irresponsável, que é esse piloto, e que a gente não pode generalizar o táxi aéreo dessa forma. Como a gente lembra um pouco do acidente da Chapecoense, né, Paulo? Claro. Que o piloto deixou de fazer o abastecimento na escala e quando foi chegar a pousar na Colômbia, faltava combustível e o avião caiu. Por exemplo, Pepe, se um bêbado que está dirigindo bate um carro numa rodovia, você vai culpar o bêbado ou você vai falar da legislação? Não, culpar o bêbado, sem sombra de dúvida, né? Agora, mas a questão, Paulinho, é como que uma pessoa dessa consegue ter um helicóptero, consegue ter autorização para manusear o helicóptero, para pilotar o helicóptero. Talvez seja mais uma questão de fiscalização do que de legislação. A legislação está lá para ser cumprida, mas ela não é fiscalizada, né? E ele era ligado a uma empresa, né, que é a Voe SP, que segundo uma nota da ANAC, a empresa ela tentou a certificação, teve o pedido de certificação aberto em 2018 e seguiu na primeira fase pela dificuldade de atendimento por parte da empresa nos requisitos mínimos para essa certificação. Então, acho que não é só a irresponsabilidade do piloto, que também tem um histórico da empresa, muito confuso, mas da empresa também, né, de ter oferecido esse serviço regular. Mas, por exemplo, é justamente por isso que a gente tem que ressaltar a importância das regulamentações em vários setores, porque essas pessoas que estavam por aí, elas ofereceram um serviço irregular, e um serviço irregular desse porte que coloca a vida das pessoas em risco. Então, espero que após as buscas, agora encontrado o helicóptero, torcemos aqui e mandamos energia para que as pessoas estejam vivas, mas que depois se apure e puna de maneira rigorosa, tanto a empresa como o piloto que foi responsável. Pepe, um caso que aconteceu, se eu não me engano, aqui no interior do estado de São Paulo, eu me lembro de um pai dando o avião, se eu não me engano, acho que era um avião, para um menino de 12 anos pilotar e ele estava bebendo cerveja. Vocês lembram dessa história? Sim, e aí? É culpa da legislação uma coisa dessa? Isso é irresponsável, né? Mas uma das coisas, por exemplo, ali, que eu estava pensando aqui, refletindo, é como que a democratização da informação é complicada no Brasil e nesse setor. Por exemplo, se eu quiser alugar um helicóptero, viajar de helicóptero, eu não tenho nenhum lugar que eu possa ver se o piloto realmente é habilitado, se a empresa realmente tem algum tipo de problema. Então, eu acho que também passa essa questão da regulamentação por dar mais condições do usuário, do consumidor desse serviço,
poder certificar se a empresa é boa, poder certificar se o piloto que vai pilotar o helicóptero ou o avião, no caso de táxi aéreo, ele tem habilidade e não tem nenhum tipo de problema com a justiça e nenhum tipo de problema regulatório. Então, esse tipo de coisa facilita muito a questão. Juju. Não, Pepe, você consegue consultar sim. Os pilotos são todos cadastrados. Você consegue, com certeza. Inclusive, se você dá uma googada no nome das pessoas, você vai ver. Se você está respondendo processo, por exemplo, você pode pesquisar junto à empresa de táxi aéreo, você pode pesquisar na FAB. Existe um eu não sei se é tão simples assim, não. O problema é que eu vejo que muitas pessoas que buscam um serviço de táxi aéreo, eles provavelmente fazem uma busca no Google, né? Jogam num site de busca e ali acaba aparecendo sites que realizam impulsionamentos. Então, muitas vezes as pessoas acabam acessando sites que estão oferecendo um serviço irregular. Agora, eu acho que a gente precisa parar só de olhar para a lei nesse país, porque lei existe. E de muito. A gente precisa começar a olhar para esses irresponsáveis que não praticam o que a lei está dizendo. Nesse caso do helicóptero está muito claro. O cara já tinha um histórico absolutamente ruim, certo? Foi um irresponsável ao sair novamente depois dele ter pousado o helicóptero. E a gente precisa olhar para os irresponsáveis na sociedade. Porque é o seguinte, se a gente ficar só olhando também para a lei, nós vamos ficar escrevendo um monte de coisa e os irresponsáveis continuam, Fabrício Naito. Para aplicação, quando a gente fala de aviação, de táxi aéreo com helicópteros, a legislação, de forma geral, ela costuma aprender muito com os erros, com os acidentes, com os incidentes. Você falou, Paulo, mencionou aqui aquele caso da Sociedade da Neve, né, da Força Aérea Uruguaia. Em 89 teve aquele acidente da Varig, o avião que ia de Marabá para Belém acabou errando a rota, um erro manual, enfim. Isso mudou à época os procedimentos, a gente está falando de um caso em 89, já faz bastante, tem mais de 30 anos. E isso faz a gente pensar em qual tipo de procedimento vai ser adotado a partir de agora. Porque essa região, ela é permanentemente assim, quem pega Tamoios de carro sabe que essa é uma região sempre muito nublada, sempre de um acesso muito difícil. Para quem viaja de helicóptero, às vezes um helicóptero que você não tem como saber a condição dele, do piloto, da empresa de forma geral, sabe que essa é uma região muito complicada. Então, que tipo de procedimento a gente pode adotar a partir de agora para garantir a segurança de quem vai por ali? Agora, a expectativa, como a gente falou aqui para vocês, é do posicionamento da FAB, porque agora são 10 horas e 20 minutos. O que está rolando ali, só para vocês entenderem, a FAB agora está fazendo as buscas terrestres. Então, vários soldados, pessoas que trabalham ali nesse processo, nessa operação de buscas, desceram e estão tentando entender se há sobreviventes ou não. Nós não temos nenhum tipo de informação que confirme ou não essa situação toda. Então, o momento agora é de expectativa. Está todo mundo na expectativa desse posicionamento da FAB que virá, acredito, ainda hoje, certo? Quem que me pediu? Fala, Renato. Paulo, em outubro de 2022, o Ministério Público Federal chegou a dizer que o piloto, o Cassiano, e a empresa, eles se abstivessem de realizar esse tipo de serviço. Então, me parece que nesse caso, os órgãos competentes não deixaram com que essa empresa ela continuasse a exercer um serviço de maneira lícita e eles aí nesse caso buscaram fazer isso de maneira absolutamente irregular e contra todas as recomendações dos órgãos de controle. Pediu, Pepe? Não, isso que o Renato colocou é o que mostra que o problema da nossa legislação não é legislação em si e nem falta de legislação, realmente é uma questão de fiscalização mais dura por parte das autoridades. É um absurdo imaginar que uma empresa que não tinha condição nenhuma de voar, né, de prestar o serviço de táxi aéreo, prestar esse serviço. Usou o heliponto com certeza regular, usou a torre de controle, que tem que falar com a torre de controle a todo momento, e a torre de controle falou com uma pessoa sem habilitação para tanto, e o usuário, o consumidor no final, não sabia. Para quem ele vai se socorrer? Isso que eu estou falando aqui, às vezes não precisa ter mais legislação, mas pode ter instrumentos mais adequados para os usuários e consumidores poderem saber se aquele helicóptero e aquele piloto
pode... Isso já existe. Se você entrar, por exemplo, no site da ANAC, hoje, agora, você vai ter informação dos pilotos, de todas as aeronaves que estão autorizadas e das empresas que estão operando. Isso é uma coisa que já existe. Então tem que ter uma fiscalização mais dura por parte das autoridades. Vai saber quantos voos esse sujeito e essa empresa não realizou desde que eles estavam proibidos, de certa maneira, de prestar esse serviço. E um dos grandes problemas desses voos irregulares é que prejudica quem faz o trabalho sério, quem faz o trabalho regular e eventualmente, poderia até prejudicar outra aeronave, outro helicóptero que estaria prestando um serviço regular. Deixa eu só fazer um rápido break para você que está no rádio, a gente já volta, são 10h23. Ju, você me pediu antes. Pedi. Ô, Paulinho, quem aqui já teve a oportunidade de voar, por exemplo, de monomotor, vê a quantidade de requisitos que se exige antes do voo ser levantado. Então, é necessário você ter a autorização do seu plano de voo, você precisa apresentar qual é a faixa, qual é a altitude que você vai sobrevoar, qual é o destino. Depois que o seu plano de voo é aprovado, é que, finalmente, o piloto ele pode levantar o voo. E, na hora, também, ele se comunica com a base da localidade onde você está e ele é autorizado. Então, o espaço aéreo, ele é muito bem organizado. Ele tem as vias, eles têm as diferentes altitudes. Não é assim, eu quero levantar voo, eu levanto a hora que eu quiser. Então, assim, uma coisa a gente pode desconfiar, nós não podemos afirmar, mas nós podemos desconfiar que ele não seguiu o plano de voo ou que talvez ele tenha levantado o voo sem a devida autorização, porque, como já disse aqui a Paulinha, o tempo estava péssimo. Então, duvido que a central tenha autorizado esse piloto a levantar o voo, considerando as condições climáticas do dia. Então, trazendo para a linha da responsabilidade individual, da autorresponsabilidade. Da mesma maneira que, ao entrar num Uber, por exemplo, a gente precisa ter o cuidado de verificar se aquele motorista é o motorista que está na plataforma, certo? Porque tem gente que usa cadastro falso. Então, será que a gente tem esse cuidado de, é o João, a plataforma me disse que é o João que veio me buscar, pedir para verificar a identidade do João? Porque o que o passageiro pode fazer? Existe uma regulação, existe obrigatoriedade de seguir a regulação, existe um critério enorme para se tornar piloto no Brasil, tanto é que é caríssimo, pobre nunca vai ser piloto no Brasil, é caríssimo você atingir o número de horas necessárias até você ser habilitado, e essas horas são muito caras. Então, compete aos passageiros de qualquer modal de transporte verificar se aquela pessoa que está conduzindo o veículo, no caso o piloto, ele está nas condições de fazê-lo. Porque picareta, mau caráter, a gente vai ter em todos os lugares. Então, o que eu faço pela minha vida? Né? Eu imagino essa mãe, coitada, ela levou a filha dela para o helicóptero, eu me coloco imediatamente nessa situação. Então, o que a gente precisa fazer como passageiro para evitar que pessoas mal intencionadas, despreparadas ou imprudentes, imperitas, elas conduzam a minha vida nesse transporte? Eu acho que esse é o grande questionamento.